Olá, boa tarde a todos e a todas, ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa videoaula. Bem, eu sou o professor Raí, da Escola Municipal João Saraiva Leão. Essa aula é para todos os quinto anos, onde o assunto de hoje a ser tratado é Patrimônios da Humanidade. A data dessa aula é de 1/10/2020. Vamos lá. Quando a gente se fala em patrimônio cultural, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é o que é. Para ser mais breve e resumido possível, a gente pode falar que é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região, país ou local. Quando a gente fala isso, creio eu que você já deve ter ouvido falar em patrimônio cultural. Ou alguém já falou, você já viu em algum jornal, televisão, na própria internet. Você já deve ter escutado. E isso é datado e explicado também na nossa Constituição Federal. Lembra? Todas as nossas leis. É um livro que contém todas as nossas leis e ele é chamado de Constituição Federal. Ele fala o conceito de referência cultural também e a definição dos bens passíveis de ser reconhecido. O que é que pode ser reconhecido ou não como patrimônio cultural? Ou seja, essa definição pode se entender como patrimônio cultural brasileiro, quando a gente se trata aqui do Brasil, mas o mundo inteiro possui patrimônios culturais. E esses podem ser conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, criações científicas, formas de expressão, tipo cearenseis. O exemplo disso, forma de expressão cearenseis, poderia ser um patrimônio cultural brasileiro, porque é daqui do Ceará, da região Nordeste, as formas de expressões que a gente conhece de todos os cearenses. Modos de criar obras, objetos, documentos, tudo que tem valor de grande importância e que deve ser levado de geração em geração. Todos devem saber. O que faz parte, eu já tinha dado uma pequena introdução, mas também podemos, aqui está bem resumido. Vamos lá, pode ser tudo que eu já andava falando. Pode ser casa, pode ser montanha, pode ser ruína de algum palácio. Lembrando sempre, dependendo daquele valor histórico. Não é qualquer casa, qualquer montanha, qualquer local. É um que tem a importância crucial para a história do local, do país, uma importância para o mundo, onde o mundo todo deve saber. Quem escolhe? Aí, professor, quem é que escolhe isso? Vem essa outra dúvida também, não é isso? Quem escolhe não somos nós, nem os políticos, ninguém. Ninguém é sem ser dessa organização. Quem está fora dessa organização não tem o poder ou o título necessário para poder reconhecer um patrimônio cultural. Só através deles que sabemos quais são os patrimônios culturais, que é, é datado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Resumindo, Unesco. Creio eu que muitos já devem ter escutado sobre a Unesco. Como ela tem uma importância mundial para datar, o que é datar? Identificar patrimônio cultural e dizer que deve ser protegido e preservado. Um exemplo de protegido e preservado, para vocês terem uma noção, a gente pode falar do Parque do Cocó. O Parque do Cocó, ele é protegido e preservado. Essa é a pequena noção para vocês terem. Quanto, quando a gente se fala aqui da preservação dos patrimônios históricos.
Onde aqui eu ainda trouxe para vocês perceberem que em Portugal, onde tem mais probabilidade de vocês encontrarem patrimônios culturais é em Portugal e no Brasil, sendo o Brasil maior. Ó, o Brasil tem 19, Portugal tem 13. Quando a gente fala sobre a proteção, as entidades que procedem à identificação e classificação, eles também colocam essa cláusula de preservar para poder outros usufruírem. Desculpa, usufruírem. Até eu tô enganchando, mas é assim mesmo. Para usufruam no futuro. Como assim? Quando eu dato, isso daqui é um patrimônio histórico. Então, isso daqui deve ser tratado por todas as gerações, tratado e preservado por todas as gerações, pois isso é uma importância mundial, mundial, local e do próprio país. Por isso que eles evitam muito. Uma dessas proteções é evitar ser pichado. Ser pichado, ser quebrado. Aí aqui eu trago algumas imagens de patrimônios culturais. Aqui em Atenas. Aqui, como eu estava explicando para vocês, podem ser casas, igrejas. Tá aqui, ó. Aqui tem uma igreja, aqui tem um sino. Aqui tem uma ruína de um casarão. Aqui uma igreja, outra igreja. E aqui embaixo o queijo. O queijo é um patrimônio cultural. Outra que eu trago aqui para vocês do Egito. Essa daqui muitos devem saber. A questão das pirâmides, das esfinges, é patrimônio cultural. Deve ser preservado e cuidado. Bem, por fim, eu deixo aqui a atividade de fixação. Não se preocupe, será repassado os slides. Quem não conseguir ver o vídeo, os slides serão repassados e a atividade também será postada no grupo. Aqui a atividade de fixação contém 5 questões para melhor exemplificação e fixação do conteúdo. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil,
como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bom Fim, a festa do Boi Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou